Estamos de volta nas manhãs informativas da TV24. Já demos as notícias, já falámos de aleitamento materno. A Paula Magalhães já esteve com alunos do secundário e agora vamos falar de adolescentes. O título é sugestivo. Queridos pais, odeio-vos. Olá, Renato. Olá. Bom dia. Onde é que ouviu estas frases tão maravilhosas como que chatos, não me deixam fazer nada? Como é que eu falo com os meus amigos se vocês me tiram o telemóvel? Hoje chego mais tarde, vou à discoteca com as minhas amigas ou então pai, meu namorado, vem connosco de férias. Que bom, não é? É bom, é verdade. Foram frases que fui ouvindo e que me foram sendo trazidas dos acompanhamentos que vou fazendo dos adolescentes. Eles tipicamente chegam por causa das notas não serem muito boas na escola, que é mais a minha área de intervenção, e depois quando começamos a desmontar o porquê de algumas coisas, sobretudo os resultados escolares não serem tão bons, vamos deparar-nos e irmos de encontro a este tipo de situações que são paralelas à escola, que têm muito mais a ver com a relação que os miúdos têm com a escola, que têm com as pessoas, que têm com os pais e sobretudo que têm consigo próprios. E quando começamos a trabalhar este tipo de situações, vêm-nos esses preciosismos. E ao longo do tempo eles foram vindo tantas vezes, de uma forma, da mesma maneira, que achei curioso. Portanto, ok, vamos aceitar o desafio, vamos compilá-los de alguma forma num livro que seja útil, de uma forma mais vasta aos pais que eventualmente não conseguem estar comigo num registro mais próximo. Não é bem um manual de sobrevivência dos pais à adolescência, para não? Não, é mais um sentido das situações que são muito comuns acontecerem, norte a sul do país, portanto, típicos da adolescência, de que forma é que os pais se podem encontrar com os filhos num convívio mais saudável. E este convívio, muitas das vezes, os pais acham que é difícil para os pais, mas os adolescentes também sentem que é difícil para eles. Porquê é que os adolescentes não ouvem? Porque eles não têm nenhum problema físico, mas eles têm alguma dificuldade em ouvir aquilo que os pais lhes transmitem, sobretudo aquela questão, não faças assim ou não vais por aí, porque eles têm alguma dificuldade em perceber que os pais também já foram adolescentes e que já passaram por algumas das situações e que estão só a tentar ajudar, prevenir, não é? Porquê é que eles não ouvem? Eles ouvem, escutam é pouco. Ou seja, dedicam pouca atenção àquilo que ouvem. E porquê? Porque também estão num processo de afirmação, estão num processo também de identidade, construção de identidade, e querem afirmar uma vontade própria. E esse afirmar uma vontade própria significa que eu quero pôr em prática as minhas ideias, quero colocar as minhas vontades de uma forma sem uma interferência externa e, portanto, se as coisas não correrem mal, eu também as assumo. Obviamente que eles não têm a maturidade para a percepção da causa-consequência, porque é uma área do cérebro que ainda não está maturada, esta zona do pré-frontal, que amadurece mais ou menos no final da adolescência, portanto, início da idade adulta, e, portanto, a imprevisibilidade, que para eles não parece tão óbvia, para os pais é muito evidente, e, portanto, o desafio, muitas das vezes, é fazê-los perceber essa questão. Portanto, eu também já tive a tua idade, já tive os mesmos tipos de desafios, tenho um conjunto de experiências. Eles acham que os pais nasceram adultos. É, e depois vem sempre com a situação, tipo, tu foste adolescente, mas era noutro tempo. E, na pré-história, não é? Foi já na pré-história, já foi no século passado, já foi há muito tempo atrás. E, portanto, parece que não percebes nada disto que eu estou a passar agora. Mas os sentimentos, apesar de épocas serem diferentes, são muito semelhantes. Portanto, todo o desafio de uma emancipação pessoal, portanto, de um afirmar de vontades, de um afirmar não só de estilo, de maneira de estar, daquilo que nós queremos da vida, os pais preocupam-se no sentido do que é que querem. Como projeto de vida deles, eles procuram, de alguma forma, um projeto muito mais curto. Têm uma necessidade maior de uma recompensa ou de um imediatismo mais rápido. Portanto, as coisas de médio e longo prazo são muito mais difíceis de entender para eles e de acatar. E os pais, obviamente, querem trabalhar a estas. Portanto, as coisas que são de estrutura de médio e longo prazo enquanto perfil de personalidade, enquanto perfil de pessoa. E eles não. Eles têm um interesse um bocadinho mais imediato e mais satisfazer do agora, de uma necessidade mais biológica, mais social do agora, não propriamente daqui a 3 meses. O que é que os pais vão encontrar neste livro? Olha, os pais vão encontrar, sobretudo, um dissecar das situações que são mais comuns de acontecerem. Perceber que não estão sozinhos, não é? Que há outros pais que são imensas. De facto, isso foram muitas dentre das que me foram chegando e que eu trouxe de uma forma aquelas que também não eram tão borderline, ou seja, tão extremas no sentido de sair de casa e tentativas de suicídio, coisa assim do género, mas situações onde abordam as relações com os pais, com as pessoas, com a escola, as situações dos consumos, as situações do vestir, as situações de querer ou não quererem tatuagem, portanto, de que forma é que eu também me relaciono com os meus amigos, são aqueles desafios que os pais vão lidando do dia a dia. Para organizarmos aqui um bocadinho, portanto, temos, só para as pessoas perceberem também essa questão, portanto, temas como a sexualidade estão aqui, a questão das saídas à noite, que é muito importante nesta idade, a questão do estilo, que muitas vezes passa pela roupa, a forma como se vestem, a questão das tatuagens, dos piercings, tudo isso, e a questão dos consumos, quer de álcool,
quer de drogas, que obviamente são temas e os consumos também, preocupam. eventualmente, as questões das dependências das tecnologias, dos telefones, é uma birra enorme, uma guerra enorme que os pais me trazem muitas das vezes, que é a questão de eles estarem muitas vezes até demasiado tarde com o telefone ligado. É uma coisa que é difícil de controlar, porque eles dizem, ok, eu deixo só na mesinha de cabeceira, depois é difícil eles conseguirem ter a percepção de se o telefone não vai para debaixo dos lençóis e, portanto, para apagar um pouco todo o vestígio das luzes que possam vir, mas os miúdos ficam contactáveis e online durante muito tempo. Isto, obviamente, depois tem não só uma preocupação pessoal dessa dependência, mas também da privação do sono, que cada vez me preocupa mais os técnicos e os pais, porque há, de facto, uma privação de crónica de sono que tão influente é, não só para o bem-estar, mas também para a aprendizagem. E muitas das situações que vão chegando vão sempre ter com as questões de que influência que isto tem na relação pessoal e na relação com a escola. São sempre os sinais de alerta que costumam ser mais evidentes. Já que falamos da relação com a escola, vamos voltar à Paula Magalhães, porque ela está numa escola rodeada de adolescentes por todo o lado, Paula, e portanto calculo que alguns deles não só tenham estes problemas, como já tenham dito aos pais. Queridos pais, eu odeio-vos. Eu acho que a Paula, não sei se está pronta já. Vamos ver se temos Paula já. Paula, estás-me a ouvir? Acho que sim. Estou. Já, desculpa, é que é muito barulho, tocou agora a sineta, como é que se chama? A campainha para o intervalo e estava aqui uma desarrumação total. Porque eu queria ouvir, e muito rapidamente, e antes da nossa última intervenção, queria ouvir, estivemos com o autor de um livro que dizia, queridos pais, odeio-vos. Ok, eu sei, vocês estão naquela idade em que já pararam de revirar os olhos, não é? Não, ainda reviras? Às vezes. Porquê? Estamos naquela fase que parece que está tudo contra nós e nós estamos sempre numa luta assim, meio... É a adolescência. E, portanto, os pais é que têm culpa disso tudo. Não, nós também temos culpa. Pois. Mas não é tudo. Mas não é, queridos pais, odeio-vos. É forte, não é? É, isso é muito forte. Mamãe, eu amo-te, ó. Não, gosto muito da minha mãe. Odeio-vos é uma palavra muito forte. Não Para os é? meus pais. Às vezes sei que somos um bocadinho chatos, eu sei. Mas temos que ser o nosso papel. Não podemos ser sempre vossos amigos porque somos vossos pais. Não é? Sim. Eu acredito que façam isso porque gostam de nós e queiram o nosso bem. Quantas vezes é que vocês discutem com os vossos pais? Contem-me lá. Foi mesmo perguntar à pessoa certa. Depende dos feitios. Sim. Há pais e pais. Claro. Assim como há E há filhos e filhos filhos. Exatamente. Então há dias em que, claro, há dias em que os pais estão bem, os filhos estão mal e há dias contrários. Por isso acho que é muito. Mas conversam, por exemplo, muito em casa. Sim, É? Sim. Ainda tem aqueles tempos em que se desliga, vocês desligam o telemóvel, desligam as televisões e vamos falar do que nos aconteceu hoje. Não. Ao jantar, talvez. Na hora. Isto são todos benfiquistas. Não. Lá em casa. Do Sporting, pronto. Portanto, aí há uma. Pronto, há uma discussão saudável, espero eu. Não há discussão. Não? Não há discussão. Ponto. Bom, o conselho que eu dou sempre é desliguem um bocadinho a televisão, conversem, discutam mesmo, mas discutir de uma forma saudável, fantástica, porque vamos aprender de lado a lado. Eu aprendo. E todos os pais aprendem com os filhos. Não tiramos cursos superiores para ser pais, lembrem-se. E vocês também não têm cursos para ser filhos. Portanto, temos que nos entender, não é? Já voltamos, porque há arte aqui na Escola Dom Dinis, em Lisboa. Ora, exatamente, estamos neste ping-pong entre a escola e quem fala com alunos e alunos adolescentes. Renato, já aqui percebemos que muitos dos pais vêm pelas questões escolares. Sim. O que chama a atenção aos pais para a adolescência são as questões escolares. Os pais de hoje em dia também têm menos tempo eles próprios para estarem atentos aos problemas dos miúdos? Sim, eu acho que a ocupação profissional de facto cada vez é mais abrangente e as dedicações às carreiras também absorvem muito tempo dos pais. E muitas das vezes os miúdos, sobretudo os adolescentes que também têm um processo de emancipação e querem uma autonomia, têm-na demasiado às vezes cedo, demasiado livre, com pouca regra sobretudo. E os momentos que têm para falar com os pais e para estar com os pais nem sempre é de uma forma como estava a colega a dizer na reportagem, para discutir, para conversar. É muitas das vezes para criticar,
É muitas das vezes para pegar nas situações que são problemas e que trazem uma pulga atrás da orelha nos pais e estamos sempre a pôr dedo na ferida. Cuidamos pouco da relação daquilo que está a correr bem, que de certeza são muitas coisas, mas temos um olhar muito crítico para aquilo que estão a correr ao menos bem ou que está a preocupar muito os pais, seja do que for. E isso sim, depois, só quando há um sinal de alerta muito evidente, ou quando há alguma coisa que corre muito mal na escola, ou eventualmente com os amigos, ou no desporto, ou quer que seja, é que há depois um aproximar de relação. E isso, de facto, é muito mais preocupante. O que é que os pais podem fazer para diminuir esse espaço de conflito? É uma conversa. Costumo dizer aos pais que me procuram que vocês têm que olhar para aqueles tempos onde os vossos filhos eram mais pequeninos e onde vocês conversavam muito mais no sentido de os orientar, porque eles eram mais necessariamente crianças e, portanto, precisavam dessa estrutura. Os adolescentes também a precisam, de maneira diferente, obviamente, com temas diferentes e com orientações diferentes, mas também precisam. O não caminho é que é destruturante, ou seja, o haver regra, o haver orientação ajuda não só as crianças, mas também os adolescentes a crescerem de uma forma saudável, a saberem o que é esperado deles. Todos os miúdos precisam de limites. Todos os miúdos precisam de limites. E de regras. E de regras, apesar de haverem alturas do desenvolvimento infantil onde isso é testado, onde de facto os miúdos puxam a corda com E eles não os força. querem, mas eles precisam deles. É quase aqui um jogo de caça do gato e do rato, não é? Quase Eles como não querem limites, não querem regras, mas se eles também não as tiverem, eles não se conseguem estruturar nem E organizar. essa é a base, eventualmente, até do título do livro, porque quando eles pensam, queridos pais, eu odeio-vos, ou seja, é um ato de eu amo-vos, mas neste momento em que vocês me estão a contrariar, agora sim eu estou a odiar-vos porque não estou a conseguir aquilo que quero, é exatamente isso, é o estabelecer limites que muito importantes são para o desenvolvimento infantil, de facto. E às vezes, muitas vezes é importante. Às vezes, muitas vezes é. É importante quando eles dizem eu odeio-vos, que os pais tenham uma resposta positiva a dizer mas apesar do teu comportamento eu continuo a adorar-te, a amar-te profundamente porque és meu filho. É preciso também que os pais não sejam às vezes tão críticos e que não respondam quase na mesma moeda. Sim, há aqui duas coisas que nós devemos separar. Uma coisa é eu integralmente faças o que tu fizeres, eu amo-te. Uma coisa é eu não gostar daquilo que tu fazes, eu estar a criticar aquilo que tu fazes e não estar a criticar-te a ti. Aquilo que é a nossa relação de base, aquilo que nos une, não está em causa. Portanto, está íntegro. Portanto, eu continuo a amar-te, faças aquilo que fizeres. Outra coisa é eu não posso tolerar, não posso aceitar e tenho que intervir quando o teu comportamento é desadequado. E quando nós separamos aquilo que são as atitudes daquilo que é a pessoa, conseguimos manter aquilo que é a proximidade da relação. Ou seja, independentemente das situações que possam estar a ser em causa, ele sente que há ali uma fonte segura de compreensão emocional, de compreensão de mim enquanto pessoa. E ele sente e sabe que, apesar das regras elas as querer contrariar, que elas são importantes e que os pais muitas vezes têm razão. A questão é esta bivalência, muitas das vezes, que acontece de, ok, eu até sei que os meus pais possam querer ter razão, mas eu também tenho a minha vontade que quero satisfazer. E isso não é fácil nesta gestão enquanto se estão a encontrar enquanto pessoas. Renato, obrigadíssima. O livro vai estar à venda a partir de amanhã. Chama-se Queridos Pais, odeio-vos. Não é um manual, mas ajuda muito os pais que têm adolescentes em casa porque se vão identificar com estas situações. É com este tema que vamos fechar para já esta hora informativa e, portanto, já voltamos com a atualização das notícias à hora certa das 11. Até já.